Adriana acabará sendo vítima de uma armação cuidadosamente preparada por Pilar e será levada pelas autoridades como principal suspeita. Inconformado com toda a situação, Pedro fará um verdadeiro escândalo e jurará diante de todos que provará a inocência da fisioterapeuta. O advogado iniciará uma busca desesperada por respostas e acabará encontrando a única pessoa que testemunhou o que realmente aconteceu na noite da morte de Arthur. E quando a verdadeira identidade dos responsáveis vier à tona, todo o tribunal ficará completamente chocado. Tudo começará logo após a prisão de Adriana. Sozinha e profundamente abatida, ela permanecerá detida enquanto tenta entender como sua vida chegou àquele ponto. Com os olhos cheios de lágrimas, ela refletirá em silêncio. Ah, meu Deus, como tudo deu tão errado. Minha mãe precisa de mim. Se eu soubesse que ajudar o Arthur acabaria destruindo a minha vida dessa forma. Mas antes que pudesse concluir seus pensamentos, uma voz familiar interromperá o seu momento de tristeza. Era Pilar. Com um sorriso debochado estampado no rosto, ela se aproximará da cela e dirá com ironia: "Veja só como o destino gosta de brincar. Há poucos dias você estava vivendo rodeada pelo dinheiro do meu irmão. Agora está presa nesse lugar imundo. E pode acreditar, Adriana, isso é apenas o começo da sua queda." Mesmo machucada pelas palavras cruéis, Adriana não baixará a cabeça. Olhando diretamente para Pilar, responderá com firmeza: "Você deve estar muito satisfeita, não é? Conseguiu tirar a única pessoa que atrapalhava os seus planos. Agora acredita que poderá colocar as mãos em toda a fortuna do Arthur. Você vive me chamando de interesseira, mas a maior enganadora dessa história sempre foi você. Aproveite enquanto pode. A verdade ainda vai aparecer." Ao perceber que Adriana ainda mantinha sua dignidade, Pilar ficará ainda mais irritada. "E o que exatamente você pretende fazer contra mim?" "Nada. Você não tem poder nenhum. Nunca vai entender o peso do sobrenome Brandão. Eu vou acabar com você e com toda a sua família. Um por um. Você vai se arrepender profundamente de ter cruzado o meu caminho." Sem demonstrar medo, Adriana responderá: "Pode levar o tempo que for. A verdade sempre encontra uma maneira de aparecer. E quando isso acontecer, todos os responsáveis por essa injustiça vão pagar pelo que fizeram." Pilar soltará uma gargalhada de desprezo. "Verdade? Justiça? Você realmente acredita nisso? Foi você quem matou o meu irmão para ficar com a fortuna dele. E eu jamais permitiria que isso acontecesse. Aceite a realidade. Você vai passar o resto da vida presa porque a verdadeira vilã dessa história é você." Sem esperar qualquer resposta, Pilar deixará o local, abandonando Adriana mergulhada em tristeza e desespero. Pouco depois, Pilar encontrará Ademir em uma sala reservada. O advogado perguntará onde ela esteve durante tanto tempo. Com evidente satisfação, Pilar responderá: "Fui colocar aquela golpista no lugar dela." "E acredita que ela ainda teve coragem de me ameaçar? Disse que a verdade vai aparecer um dia." Eu fiz questão de responder à altura. Antes que Ademir pudesse comentar qualquer coisa, Pedro surgirá na sala. Ele havia escutado parte da conversa. A expressão de revolta no rosto do advogado assustará os dois imediatamente. "Então é essa mulher que você resolveu defender, pai? Vocês estão jogando sujo. Mas eu prometo que isso não vai ficar assim." Tentando controlar a situação, Ademir pedirá calma ao filho. "Pedro, mantenha o respeito. Eu ainda sou seu pai." Mas Pedro estará completamente indignado. "Respeito? Você tem coragem de me pedir respeito depois de tudo isso? O que essa mulher fez para conseguir colocar você do lado errado dessa história? Quanto ela está pagando? Eu não consigo acreditar que você esteja defendendo justamente as pessoas que destruíram a vida do seu melhor amigo." Pilar interromperá imediatamente. "Escute aqui, garoto. Quem você pensa que é para falar comigo dessa maneira? Você ainda tem muito que aprender antes de chegar perto do nível profissional do seu pai. E me responda uma coisa. Você realmente não enxerga que Adriana é a responsável pela morte do seu padrinho?" Sem perder a postura, Pedro responderá: "A justiça pode demorar, mas ela sempre chega. Adriana é inocente. E eu vou provar isso diante de todos. A única pessoa capaz de destruir a própria família por dinheiro está bem na minha frente." Pilar ficará profundamente ofendida. "E foi essa a educação que você recebeu? Me chamar dessa forma?" Pedro não recuará. "Ouviu muito bem. E todos vocês vão responder pelo que estão fazendo. Você também, pai. Porque está sendo covarde. Eu vou descobrir toda a verdade e colocar o verdadeiro culpado atrás das grades." Nesse exato momento, o celular de Pedro começará a tocar. Sem imaginar que aquela ligação mudaria tudo, ele deixará a sala para atender. Assim que atende, uma senhora fala do outro lado da linha.
Estou falando com o Dr. Pedro, advogado da esposa de Arthur Brandão? Pedro estranhará o contato. Sim, é ele mesmo. Quem está falando? A voz responderá. Vou ser direta. Tenho informações importantes sobre o caso. E acredito que apenas o senhor saberá usar essas informações da maneira correta. Intrigado, Pedro exigirá explicações. Que informações são essas? Tem relação com a morte do Arthur? A resposta deixará o advogado completamente sem palavras. Sim, eu vi tudo o que aconteceu naquela noite. Eu fui a única testemunha da queda de Arthur Brandão. E posso afirmar que Adriana não foi a responsável. Pedro sentirá o coração acelerar. Como assim? A senhora sabe a verdade esse tempo todo? Quem fez isso com ele? A mulher explicará que precisou de muito tempo para conseguir falar sobre o assunto. Ela contará que morava próxima à residência de Arthur e que ficou profundamente traumatizada ao presenciar toda a cena. Por medo e pela própria segurança, decidiu permanecer em silêncio durante meses. Pedro compreenderá suas razões. A senhora fez certo em tomar cuidado. Quem fez isso ainda está solto. Mas eu preciso saber a verdade. A mulher então revelará algo ainda mais surpreendente. Não foi apenas uma pessoa. Foram duas. A revelação deixará Pedro completamente abalado. A senhora marcará um encontro em seu apartamento e afirmará que possui provas concretas capazes de mostrar exatamente o que aconteceu naquela noite. Após encerrar a ligação, Pedro perceberá que finalmente havia encontrado a chance que tanto procurava para salvar Adriana. Ainda abalado com a ligação que havia recebido, Pedro decide visitar Adriana antes de seguir para o encontro com a misteriosa testemunha. Ao encontrar a fisioterapeuta atrás das grades, ele percebe imediatamente o quanto ela estava destruída emocionalmente. Assim que vê o advogado, Adriana pergunta com esperança: Pedro, você conseguiu descobrir alguma coisa? Existe alguma chance de eu sair daqui antes do julgamento? E minha mãe, como ela está? Tentando tranquilizá-la, Pedro explica que Elisa está bem, mas infelizmente ela precisará continuar detida até o dia marcado para a audiência. Então ele acrescenta: Adriana, eu não vim aqui apenas para falar sobre isso. Acabei de receber uma oportunidade única de provar a sua inocência. Confusa, ela pede explicações. Pedro então relata toda a conversa que teve por telefone com uma senhora que afirma ter presenciado tudo o que aconteceu na noite da morte de Arthur. Ao ouvir a história, Adriana demonstra preocupação. Pedro, isso parece muito estranho. Como duas pessoas poderiam estar envolvidas naquela noite? E se essa mulher estiver mentindo? Pedro entende o receio dela, mas mantém sua decisão. Eu também achei estranho no começo. Mas não podemos ignorar essa chance. Se ficarmos sem agir, você continuará aqui. Eu preciso descobrir a verdade. Algumas horas depois, Pedro chega ao endereço indicado e encontra a senhora que se apresenta como Maria de Lourdes. Ainda desconfiado, ele resolve fazer algumas perguntas. Dona Maria, preciso ser sincero. Arthur era como um pai para mim. Nunca ouvi falar da senhora. Quem exatamente é você? Com calma, ela responde. Eu compreendo sua desconfiança. Mas tudo o que vou contar é verdade. Pedro pede então que ela revele tudo o que sabe. Maria respira fundo e começa seu relato. Ela explica que mora naquela região há muitos anos e que sua varanda possui visão direta para a mansão de Arthur. Na noite daquela tragédia eu estava observando a paisagem, como faço frequentemente, quando vi algo terrível acontecer. Segundo ela, Arthur estava sozinho na sacada quando uma pessoa apareceu para discutir com ele. Pouco depois, uma segunda pessoa chegou ao local. A discussão foi ficando cada vez mais intensa. Os gritos aumentaram. As ameaças começaram. E então aconteceu o pior. Os dois agiram juntos. Eles empurraram Arthur da sacada. Pedro fica completamente sem reação diante daquela revelação. A senhora entende que esse depoimento pode salvar uma pessoa inocente? Maria confirma com a cabeça. E não é só isso. Eu reconheço perfeitamente quem fez aquilo. Pedro sente o coração acelerar. Então a senhora sabe quem são os responsáveis? Sei. E também tenho como provar. Sem acreditar no que está ouvindo, Pedro pergunta como isso seria possível. Maria pega seu celular e mostra algo que muda completamente o rumo do caso. Ao perceber que a discussão estava saindo do controle naquela noite, ela resolveu gravar tudo. As imagens mostravam exatamente o que aconteceu momentos antes da queda de Arthur. Pedro assiste aos vídeos em choque. Meu Deus, isso muda tudo. Maria explica que demorou para procurar ajuda porque ficou traumatizada e com medo das consequências. Eu conheço o poder dessa família. Tive receio pela minha segurança. Pedro agradece profundamente.
Dona Maria, a senhora acabou de dar a Adriana a chance que ela precisava para provar sua inocência. Dias depois, finalmente chega o tão aguardado dia do julgamento. O clima dentro do tribunal é pesado e tenso. De um lado, a família Brandão demonstra total confiança na condenação de Adriana. Ao lado deles está Ademir, mantendo uma postura de absoluta segurança. Do outro lado, Adriana tenta se manter firme apesar do medo. Pedro permanece ao seu lado, carregando consigo a prova capaz de mudar tudo. Quando a audiência começa, o juiz dá início aos procedimentos e determina que os depoimentos sejam apresentados. Percebendo o nervosismo de Adriana, Pedro se aproxima e sussurra: "Confie em mim. Hoje você vai sair daqui livre." Com lágrimas nos olhos, ela responde: "Eu estou colocando minha vida nas suas mãos." Logo em seguida, o juiz concede a palavra à acusação. Ademir se levanta e inicia um discurso duro contra Adriana. Segundo ele, a fisioterapeuta teria se aproximado de Arthur apenas por interesse financeiro e, quando percebeu que não conseguiria alcançar seus objetivos, decidiu tirar a vida do empresário. Pilar aproveita a oportunidade para reforçar as acusações. Fingindo emoção, ela afirma que Adriana manipulou Arthur, afastou toda a família e foi responsável pela tragédia. Indignado, Pedro se levanta imediatamente. "Do protesto, Excelência. Tudo o que está sendo dito aqui são acusações sem qualquer prova concreta." O juiz aceita a manifestação e pergunta se a defesa possui algo a apresentar. Pedro responde com firmeza: "Sim, tenho uma testemunha ocular que presenciou tudo o que aconteceu naquela noite." Após a autorização do magistrado, as portas do tribunal se abrem. Maria de Lourdes entra no local. No mesmo instante, Pilar e Diná ficam visivelmente nervosas. O juiz pede que a senhora se identifique e conte o que sabe. Maria então revela que conhecia Arthur desde a infância e que, por morar em frente à mansão dele, acabou testemunhando toda a cena. Em seguida, ela faz uma declaração que deixa todos em choque. "Eu vi exatamente o que aconteceu naquela noite." O silêncio toma conta do tribunal. Então ela continua: "Pilar chegou acompanhada por Diná. As duas cercaram Arthur na sacada. Houve uma discussão muito agressiva. E depois, juntas, empurraram Arthur. Um enorme tumulto toma conta do local." Tentando reverter a situação, Ademir se levanta desesperado. "E isso é um absurdo. Não existe nenhuma prova." Mas Maria não se intimida. Ela retira o celular da bolsa e responde: "Existe sim. Eu filmei tudo." Pedro pega o aparelho e apresenta o conteúdo ao juiz. As imagens são exibidas. No vídeo, Pilar e Diná aparecem claramente empurrando Arthur da sacada. Ao perceber que foi desmascarada, Pilar entra em desespero. "Isso é uma montagem. Essa gravação é falsa." Mas Pedro responde imediatamente: "A perícia já confirmou a autenticidade das imagens." O juiz observa atentamente o vídeo e, após alguns instantes, anuncia sua decisão. As provas são incontestáveis. Em seguida, ele olha para Adriana: "Senhora Adriana, este tribunal reconhece sua total inocência. A senhora está absolvida de todas as acusações e está livre." Tomada pela emoção, Adriana começa a chorar. Finalmente a verdade havia sido revelada. Mas ainda faltava uma última decisão. Voltando seu olhar para Pilar e Diná, o juiz declara: "Diante das provas apresentadas, determino a prisão preventiva de ambas." Os oficiais se aproximam imediatamente. Pilar tenta resistir, grita e perde completamente o controle. "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou dona de tudo." Mas nada adianta. Ela é levada pelos agentes enquanto Ademir observa tudo sem acreditar no que aconteceu. Livre e emocionada, Adriana olha para Pedro: "Nós conseguimos. Agora o Arthur finalmente poderá descansar em paz." Pedro a abraça e responde: "Eu sabia que a verdade apareceria. A justiça pode demorar, mas sempre vence." E você acredita que Pilar recebeu o castigo que merecia? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias.